Romanos, capítulo 11, né? Carta de Paulo aos Romanos. Uma carta, né? E esta carta vai falar não somente, né, conosco, os gentios da época, né, mas com os próprios israelitas. Só para colocar logo assim, antes de começar a leitura, o povo de Israel ainda está esperando o seu Messias. E eles têm algumas qualificações para que eles venham a reconhecer o Messias dele. Mas nós já sabemos que o nosso Messias já veio. Porque as qualificações do Messias já aconteceu através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mas a palavra do Senhor vai falar aqui, eu não julgo eles de maneira nenhuma, mas a palavra do Senhor fala que Deus os cegou. Vamos estar lendo aqui para termos entendimento. Eu vou estar fazendo uma leitura responsiva aqui, até algum ponto aqui, para os irmãos terem, né, um bom conhecimento. Romanos capítulo 11 Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo falando. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que ele diz em resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Entenda isso. Aqui, né, vou dar uma pausa na leitura, mas vou continuar mais um pouquinho. Aqui está falando que a este povo que Jesus reservou mediante a graça, já não é mais mediante a lei. Esse que ele reservou mediante a graça foi aqueles que aceitaram Jesus como Filho de Deus. Aqueles que reconheceram Jesus como Messias, né? Então vamos lá. Mas, verso 6. Mas se é por graça, já não é mais pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Olha como aqui, mais uma pausa na leitura. Eu quero dizer que Deus, ele abriu os olhos de alguns da época, para que eles entendessem que quem veio foi Jesus. Mas para outros, como diz a palavra, Deus o endureceu. O que é isso? Cegou. Deus tirou o seu entendimento para que eles não entendessem, porque a palavra tinha que se cumprir, né? E vamos lá, como está escrito, né? Deus lhe deu espírito de profundo sono. Olha só, o que é isso? É algo que você não vem a entender. Olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje, né? O dia de hoje é o dia que nós estamos lendo. E Davi diz: torna-se-lhe a sua mesa um laço em armadilha e em tropeço por sua retribuição, né? Vou dar uma puladinha aqui, ó, verso 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Vou dar mais uma pausa. Deus endureceu o coração do povo dele, para que nós, gentios, viéssemos a receber também da graça, né? Como diz lá na parábola, logo à frente aqui, que vai falar, né, que os galhos foram cortados e os ambuzeiros foram enxertados. Nós, oliveiras bravas, fomos aceitos por Cristo nesta oliveira, e assim nós participantes da graça de Cristo. Amém até aqui? Aleluia. E diz assim:
de modo nenhum. Vou retornar só para ter entendimento. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio salvação aos gentios, para os incitar à emulação. A palavra emulação aqui vem de inveja, né? Não uma inveja ruim, mas uma inveja boa. Você invejar quem está fazendo certo e querer fazer também. Aleluia! E se a sua queda é a riqueza do mundo todo, para nós, e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Eu estou explicando aqui para ter um bom entendimento durante a leitura. O que Deus está falando aqui? Se a queda do povo de Israel, que é o povo escolhido, né, trouxe tão grande riqueza para o mundo todo e para nós, que não éramos povo escolhido, porque eles são o povo escolhido, nós ainda não éramos, nós éramos a gentalha, vamos falar assim, é os gentios, né? Aleluia, errei aqui, não é gentalha, não, é gentios, né? Aí, aleluia, nós éramos os gentios, mas também vai dizer, olha só, se a sua queda é riqueza para o mundo, quanto mais a sua plenitude. Eu não vou continuar muito, para não ser muito extensiva a leitura, mas a palavra de Deus vai dizer que naquele grande dia virá de Sião o libertador e libertará todo o povo que está cego, que está afastado de Deus, entendeu? Depois vocês continuam a leitura. Essa leitura aqui é onde mais incita, ao qual nós conhecemos o nosso Jesus Cristo, a qual nós damos a Ele o título, né, de Messias, o nosso Salvador, amém? Vamos estar orando, Pai querido e amado, eis aí Tua palavra, Senhor, abençoa-nos, ó Pai, por completo, nos dê vitória, Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra venha a entrar pelos ouvidos daqueles que ouvem, ó Pai, e a receber de bom grado, porque não estamos de maneira nenhuma, Senhor, trazendo contenda de palavras ou coisa do tipo, mas estamos trazendo um esclarecimento daquilo que nós acreditamos, a qual a Sua palavra revela, Senhor, para todos quanto ouvirem, crerem, acreditarem, puderem dar honras e glória a Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Vamos estar seguindo aqui com a palavra. Então, igreja, eu quero dizer, como eu disse, não estou trazendo uma palavra aqui para contendas de palavras ou discussões com relação a quem crê e não crê que Jesus é o nosso Salvador. Para nós, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Mas os judeus ainda pensam que o Messias deles ainda vai vir. Como eu ouvi pouco tempo agora na mídia, um homem falando que o Messias deles vai vir como Salvador, vai vir como quem vai trazer a paz, vai vir como quem vai mudar o controle das coisas, vai vir de uma maneira a qual muitas das coisas que já foi falado para nós já aconteceu. Por exemplo, a palavra lá nos profetas vai dizer que o Messias virá montado num jumentinho, filho de jumenta. E o nosso Jesus entrou na entrada triunfal em Israel, lá em cima de um jumentinho. Só que a palavra também vai dizer que Jesus virá em grande glória, o Salvador Messias. E nós reconhecemos esta colocação como a segunda vinda de Cristo, a qual ele virá nos ares, ele não vai vir tocar nesta terra. Então há uma profecia que o Salvador vai entrar pelas portas douradas de Israel. E o que fizeram naquelas portas? Fecharam as portas. Estou todo arrepiado aqui, só em pensar na maravilha de Deus. E você sabe o que fizeram ainda? Colocaram um cemitério atrás daquelas portas, porque diz que o sacerdote não pode pisar em lugares onde tem mortos, coisas do tipo, é imundícia, é coisa do tipo, né? Então, eles não entenderam que esta profecia, ela vai se cumprir ainda, porque
ele diz, né? Ele virá ali na direção dos montes ali de Jerusalém, em direção às portas douradas de Israel, ainda que ela esteja fechada por tijolo, mas ele virá nos ares. Ele não vai pisar com o seu pé ali onde está aqueles túmulos, não. Mas todo olho o verá quando ele aparecer ali na direção daquelas portas. E ali ele demonstrará que ele é Jesus, o Nazareno, aleluia, o nosso Messias, aquele que andou nesta terra, aquele que profetizou, aquele que curou, aquele que honrou o nome do Pai, aleluia, o nosso Salvador eterno. Aleluia, eu peço até desculpa a muitos que não acreditam, mas esta é a minha fé, e é a fé que o povo de Deus hoje está professando. Jesus, ele veio a esta terra, ele andou entre nós, aleluia. Uma coisa que dizem, que Jesus seria da descendência de Davi, né? Ao qual o povo pensa que ele vai nascer de homem, um homem que era da descendência de Davi, teve um filho, e aí aquele ali virou Messias. Mas o nosso Jesus, ele veio também da descendência de Davi, não pela mãe, não pelo pai, que o pai ali, né, José, foi só um pai adotivo, que nos traz muitas também referências para nós hoje. Mas ele veio da tribo de Davi segundo a direção da mãe, que apesar de não ser contado, a descendência de Maria é da tribo de Davi também. Eu não me lembro exatamente se eu acho que veio da parte de Natã, eu não lembro essa parte, eu peço até desculpa a quem souber aí, mas eu não lembro de qual exatamente ali dos filhos que veio, mas veio de Davi. Maria é descendência de Davi, e através do Espírito Santo de Deus, Jesus foi gerado, aleluia. E ali Jesus nasceu, andou por esta terra, ele nasceu debaixo da lei, seguiu toda a lei. Tanto a palavra diz ali, né, que é depois dos 30 anos ali, eles começavam a fazer a obra ali de sacerdote. E Jesus aos 30 anos foi lá batizado por João Batista. Quem era João Batista para batizar? Mas diz a palavra que Jesus disse, fazei assim, tipo assim, eu permito, para que se cumpra a palavra. E através do cumprimento da palavra, diz a palavra que veio o Espírito Santo em forma de pomba, pousou sobre ele e diz, uma voz do alto veio e disse, este é o meu filho amado a quem me comprazo. Se a própria palavra nos confirma este fato, por que eu não vou acreditar? Como eu disse, igreja, eu não julgo ninguém, nem o judeu, eu não julgo nem o israelita de maneira nenhuma. Eles ainda têm a fé dele lá, mas muitos já acreditaram na palavra verdadeira porque Deus os abriu os olhos. Mas está dizendo aqui, que muitos ainda vão permanecer na visão que eles têm. Por quê? Porque a palavra tem que se cumprir. Em algum momento aí o anticristo vai se levantar. E quando o anticristo se levantar, eles vão acreditar que é o Messias. E esse anticristo vai vir com uma falsa paz. E vai começar a sacrificar de novo, negando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós já não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça, como está dizendo aqui, no versículo 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou o resto segundo a eleição da graça. Porque Jesus nos trouxe a graça. Nós vivemos pela graça salvadora de Jesus Cristo, ao qual, aleluia, nos tirou da maldição da lei, nos tirou do peso da lei. Não que a graça seja algo que impede as coisas da lei de acontecer, não. A lei, ela é mais pesada do que a graça, ela é mais pesada do que a lei, sabia? Tem gente que fala, eu não vivo mais pela lei, eu vivo pela graça. Mas peraí, a graça vai dizer, por exemplo, a lei diz olho por olho, dente por dente, não é assim? A graça já vai dizer, se você for já se irá contra seu irmão, você já é um confesso. O que diz também lá sobre aquele que diz lá, no caso, que aquele que se prostituir, né, aquele ali também será pecador. A palavra de Deus fala já na graça que se o homem olhar com intenção impura, já adulterou no seu coração. Então a graça ela é mais pesada do que a
a lei, mas ela nos inibe da maldição da lei, né? Do cumprimento da lei lá. E nós estamos hoje vivendo assim, segundo a palavra, o Novo Testamento nos diz, de Jesus Cristo. Nós não deixamos o Antigo de lado, não, porque o Antigo Testamento é o aio, é onde nós aprendemos ali as riquezas de todo o início, de tudo aquilo que Deus veio nos trazer. Mas a lei ficou pesada demais. E aí Deus viu que estava difícil para o povo viver segundo a lei. E Ele foi lá e nos enviou o seu Filho. E o seu Filho veio, aleluia, Jesus Cristo, caminhou sobre a terra e nos trouxe a graça. Através do novo Evangelho. O que é o novo Evangelho? É o Novo Testamento. E o que é o testamento, igreja? Todos nós sabemos que um testamento ele só tem valia quando o seu atestador morre. Então Jesus nos trouxe um testamento e ele morreu na cruz do Calvário para que esse testamento viesse a ser validado. E quando ele, aleluia, foi levado à cruz do Calvário, ele ficou ali, o seu corpo físico morreu, mas Jesus Cristo não poderia ser morto, porque ele é eterno. Aleluia, ele veio em sua forma humana. Há muita discussão hoje, nos dias de hoje. Vem cá, como é que o Filho de Deus morreu? Como é que um Deus pode morrer? Eu não consigo te explicar com profundidade de palavras, mas até o entendimento que eu posso explicar é o seguinte: Deus, o verbo vivo de Deus, se fez carne. A palavra de Deus vai dizer lá em João que ele era o verbo. O que é o verbo? As palavras. A palavra que saía da boca de Deus, ele era o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que para que Jesus vivesse mediante a tudo que a Bíblia tem para nós, ele teve que se esvaziar de si mesmo. Ele se esvaziou da sua glória. Porque se Jesus viesse nesta terra na sua glória, ninguém tocaria nele, ninguém poderia nem enxergar ele. Porque a glória de Deus, aleluia, queimaria nossos olhos. Mas Jesus se esvaziou-se da sua glória. E ele veio em carne nesta terra, nos ensinou o caminho de Deus, curou, deu vida a moribundos, salvou, nos ensinou, nos instruiu, nos deixou um testamento, aleluia. E ali ele foi levado à cruz do Calvário. Ninguém poderia tirar a vida de Jesus, mas ele mesmo fala: a minha vida eu dou. Jesus deu a sua vida por todos nós. Aleluia. Jesus deu a sua própria vida por mim e por ti, igreja. Jesus se doou, aleluia, para que nós hoje viéssemos a ser salvos. Naquele tempo, no dia da crucificação, aquele povo falou: crucifica Jesus, que o sangue dele caia sobre nós e sobre a nossa parentela. Eles nem sabiam que eles estavam cumprindo a palavra de Deus, porque o sangue de Jesus verdadeiramente foi jorrado sobre aqueles que os transpassaram, até sobre as suas descendências, e está jorrando sobre nós até hoje, porque cada um de nós, aleluia, que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o sangue dele nos lava, nos purifica, nos restaura e nos faz merecedor da sua salvação. Aleluia! Nós entendemos, igreja, que a nossa salvação já veio através de Jesus Cristo. Nós sabemos que o nosso Messias já veio, porque se cumpriu a palavra se cumpriu, aleluia, através de todos os ditos que está escrito aqui. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, aleluia, ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, como está em Isaías 53. Ele foi o cordeiro vivo levado ao matadouro, mudo, sofreu, aleluia. Ele sofreu por nós naquele grande dia. Para quê? Para que ele viesse comprar.
Ele nos comprou a preço de sangue, igreja. Foi a preço de sangue que nós hoje estamos aqui, ainda lutando para estar dentro dessa grandiosa salvação. Porque é uma renúncia diária das nossas próprias vontades, do nosso próprio querer, daquilo que achamos, daquilo que entendemos, porque não é do jeito que nós queremos, é do jeito que Deus quer, é do jeito que Deus ensinou, igreja. Basta ler este capítulo todo, verso 11. Aquele que não acredita nessa palavra, leia. Não tem nada a perder, mas leia com o coração aberto. Leia com vontade de entender. Aleluia. 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 Eu estava tentando achar aqui um verso, aleluia, exato aqui, a qual diz sobre a salvação daquele grande dia. Porque assim também vós antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrado. Porque Deus encerrou a todos debaixo de desobediência, para com todos usar de misericórdia. Eles eram um povo escolhido. As misericórdias de Deus estavam sobre eles. Mas quando Deus endureceu o coração deles, assim trazendo para nós a salvação, Deus também colocou eles assim, de forma a receber também as misericórdias de Deus, para com todos usar de misericórdia. Veja que Deus usou de misericórdia para conosco, porque nós não éramos povo escolhido, mas através da promessa lá em Abraão, aleluia, que nós seríamos, aleluia, as descendências, tantos como a areia do mar, tantos como as estrelas do céu, quem pode contar? Nós somos a descendência, aleluia, e hoje, através do sangue de Jesus Cristo, somos lavados, purificados, restaurados, e participante desta grande, aleluia, salvação em nome de Jesus. Mas Deus está falando que eles que foram endurecidos também receberão a salvação, porque Deus vai usar com eles de misericórdia. Mas a palavra tem que se cumprir, e a palavra diz que o anticristo virá, e virá para aqueles que ainda esperam um Salvador que já veio. E eles vão achar que aquele é o Salvador. Mas por 3 anos e meio, como diz a palavra, terá paz na face da terra. Começarão a sacrificar de novo, mas não para nosso Deus, porque Deus já os rejeitou esse sacrifício. Porque o último sacrifício foi o sangue de um inocente, Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. A palavra vai nos ensinar que através de um homem entrou o pecado na terra. Através de Adão, aleluia, através do seu pecado, entrou o pecado e a morte no mundo. E através de Jesus Cristo, entrou a salvação no mundo, através de um homem. Porque diz a palavra, aleluia, que quando eles pecaram, a mulher teria dores de parto, né? O homem teria que trabalhar mediante o seu suor. Mas Deus enviaria um que pisaria na cabeça da serpente, mas ela os feriria o calcanhar. E aonde este foi ferido no calcanhar? Na cruz. Jesus cumpriu esta palavra quando ele foi ali, crucificado, e foi batido aquele prego no calcanhar de Jesus. Diz a palavra, Jesus desceu à mansão dos mortos, aleluia, ele ressuscitou o 3º dia, mas quando ele desceu, aleluia, ele arrancou a chave do inferno, tomando para si, aleluia, todo o poder e a glória, e hoje vivo estás, aleluia, para julgar os vivos e os mortos, e todo aquele que crê receberá salvação. Todo aquele que se arrepender será salvo. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, igreja. A salvação é para todos que ainda está respirando. Veja bem. A salvação é para todos que ainda está respirando. Porque diz a palavra que quando
há fôlego, enquanto há vida, há salvação. Enquanto você ainda pode respirar, você ainda pode se arrepender e pedir perdão a Deus e começar a clamar a Deus em espírito e verdade. E assim ser parte desta grande oliveira, a oliveira verdadeira. Nós, ainda que somos, como diz a palavra, zambuzeiro. O que é o zambuzeiro? É a oliveira brava. Nós somos comparados à oliveira brava, aquela que não tem valor. A oliveira verdadeira é Jesus, o galho. O Pai cuida. E quem são os galhos? São aqueles escolhidos por Deus, né? Vamos dizer assim, existe Jesus e os galhos são os judeus, os israelitas, o povo escolhido por Deus. Sendo que a palavra de Deus diz que alguns galhos foram endurecidos. E aí eles foram cortados. E no lugar desses que foram cortados, nós, oliveiras bravas, fomos enxertados, fazendo merecedor assim do caule, né? Não é que a gente mereceu por vontade, mas por arrependimento, por entendimento que só o Jesus é o Senhor Deus, pelas misericórdias infinitas de Jesus e pela fé que temos aí alcançada através da palavra. Então nós fomos enxertados na oliveira, fazendo participantes da salvação de Jesus Cristo. Mas ainda diz a palavra, ei, toma cuidado. Assim como os galhos naturais, os judeus, os israelitas, foram cortados, vós também podeis ser cortados novamente. Então nós, como oliveiras bravas, que fomos enxertados na oliveira verdadeira, que venhamos a ficar quietinho, só louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor, para que nós venhamos a ser participantes dessa salvação, e assim, através da obra que nos foi colocada, nós venhamos a fazer aquilo que o Senhor tem nos dado. Jesus se revelou a nós como homem, filho de Deus. Ele, na sua caminhada na terra, ele colocou todas as palavras para que nós viéssemos a entender que ele é o Filho de Deus. Ele exatamente foi julgado por isso, porque se fez Filho de Deus. E ali ele foi crucificado por falar a verdade. E por falar a verdade, o sangue foi derramado. E através da verdade, hoje, essa salvação chegou até nós. Igreja, nós não sentimos o peso da dor ao qual Jesus foi levado na cruz, mas deveríamos entender o peso de uma perda, porque Jesus sofreu na sua carne, Jesus foi crucificado, Jesus foi castigado, Jesus foi cuspido, foi maltratado, mas tudo isso para ele vencer a morte. A morte não o conseguiu segurar, e através daquela morte, Jesus, ele reinou sobre a morte, trazendo a vida e dando a vida para quem ele quisesse. E para todos nós que um dia vamos morrer uma vez, como diz a palavra, se morrermos uma vez, que seja para a salvação. Mas que não venhamos morrer a segunda morte, que a segunda morte vai ser a do julgamento. Todo aquele que for achado no livro da vida será chamado vinde benditos de meu Pai. Mas todo aquele que não for achado no livro da vida será dito como diz a palavra: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Mas Senhor, eu curei no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu preguei tua palavra. Apartai-vos de mim, não vos conheço. O que isso nos remete, igreja? Não adianta estar aqui dando glória, dando aleluia. Não adianta fazer a obra do Senhor se você não acreditar. Não adianta você fazer nada para Deus se você não crê no nome do Senhor. Não adianta fazer nada para Deus se você mesmo não tiver a convicção de que Deus, aleluia, enviou Jesus Cristo a esta terra para nos salvar. Então temos que andar em novidade de vida, sabendo que Jesus Cristo, ele veio para nos salvar, nos trazendo palavra de salvação e vida eterna. E hoje nós que acreditamos, esperamos ele vir sim, mas na sua última vinda, que será nos ares, e falará: vinde,
benditos de meu Pai, para o descanso que vos está preparado. E assim, que Deus venha dar entendimento a cada um de nós, que o Espírito Santo venha falar mais ao nosso coração, para todos aqueles que estão ouvindo esta pregação. Não julguem as palavras, mas procure dentro da palavra, aleluia, a resposta que você precisa, para que você venha ter este entendimento, para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.